Minhas irmãs, meus irmãos, é sempre um momento de alegria, um momento de satisfação, quando a gente tem a oportunidade de trazer algumas reflexões a nós mesmos e a todos aqui presentes. Nós encarnados e os irmãos desencarnados que também, pela misericórdia de Deus, são conduzidos até as casas de oração, até as casas espíritas, para que também sejam, na oportunidade, orientados através da exposição trazida no dia. Hoje, em especial, o tema a nós proposto, ele vem lá do Evangelho de Jesus, trazido por Mateus, que é chamada a parábola dos talentos. Para nós, hoje em dia, a gente fala assim, talento já lembra uma pessoa capacitada de forma especial para alguma coisa, né? A gente pensa assim, o fulano é talentoso porque ele toca muito bem um instrumento. A outra é talentosa porque ela pinta maravilhosamente bem. A outra é talentosa porque dança e assim por diante, né? Só que o talento trazido por Jesus e por nós conhecido através do evangelista Mateus, diz respeito a um dinheiro da época de Jesus. Tem alguma coisa aqui? Estão tendo fundo musical aqui. Tá ok, obrigado. Na época de Jesus, quando aqui encarnado, ele viveu numa região do planeta chamado Palestina. E a Palestina, na época de Jesus, ela estava sob o domínio dos romanos. Na realidade, a grande parte do mundo conhecido daquela época estava sob o domínio dos romanos. E é natural, um povo dominado acaba tendo que ceder a uma série de situações, inclusive no que diz respeito a moedas. Por isso, Jesus, em diversas oportunidades, ele fala sobre o dinheiro. E aí, então, a gente tem, por exemplo, o óbolo da viúva, a gente tem a dracma perdida, a própria parábola dos talentos. Enfim, por que ele falava sobre moedas da época? Porque uma parábola, quando Jesus a traz, ele procura, num ensinamento simples, mostrar uma profundidade para o entendimento do simples. Então, se tem uma coisa, não tem um ditado atual que diz assim, o órgão mais sensível do ser humano é o bolso, né? Já ouviram esse ditado? Então, Jesus, quando ele traz a ideia do dinheiro, facilita o entendimento para a mensagem que ele quer trazer. E parábola é como hoje em dia a gente tem uma criança, por exemplo, essa menina bonita aqui, está com quantos anos? 5? 6? Muito bem. Como é o nome dela? Valentina, belo nome. Então, a gente chega para Valentina, vai contar uma história, e uma história simples, só que no final a gente consegue transmitir para a Valentina o quê? Um conteúdo moral, um conteúdo ético, um conteúdo do bem. Como o povo da época de Jesus era um povo muito simples, inclusive porque em toda a peregrinação que Jesus fez, ou ele estava com camponeses, com homens do campo, ou com pescadores. Então, pessoas bem simples. Então, ele falava por parábolas justamente para facilitar o entendimento dessas pessoas. E se nós formos verificar, até hoje,
é mais fácil para nós entender as parábolas de Jesus do que diversas outras passagens narradas pelos evangelistas. Então, muito bem, lá em Mateus, no capítulo 25, dos versículos 14 a 30, é que existe a narração dessa parábola. Só para a gente ter uma noção, mais fácil, antes da gente começar. Eu disse que existiam diversas moedas na época. Só para a gente ter uma noção de grandeza, eu fiz umas continhas aqui para ficar mais fácil. Então, por exemplo, o romano, ele era pago com um denário. O que era um denário? Era o pagamento por um dia de trabalho braçal. Se a gente for fazer um paralelo agora, imagine o salário mínimo no Brasil, 1.200 e tanto, certo? Isso, se eu pegar esse 1.200 e tanto, dividir por 30 dias, nós vamos ter, vamos ver, a faixa de R$40 por dia trabalhado. R$40. O que era um talento? Era o equivalente a 6.000 dias trabalhados. Então era bastante dinheiro. Fazendo uma matemática rápida, seria R$240 mil. Então, esse, só para ficar fixado para a gente, o que era o que vai acontecer aqui nessa parábola. Então, imagine, um talento correspondia a R$240 mil de hoje, tá bom? Então, vamos lá. A parábola começa assim. Pois é assim como um homem que, partindo para outro país, chamou seus servos e lhe entregou seus bens. A um deu 5 talentos. Então pega 1.200.000 e tanto. Né? Se um talento é 240 mil, quem ganhou 5 é 240 mil vezes 5. 1.200.000 e tanto. Ao outro ele deu 3 talentos. Ou seja, o equivalente a quase 800 mil reais. E ao outro deu um talento, o equivalente a 240 mil reais. Ou seja, esse senhor, quando chama os seus hoje em dia a gente chama de colaborador, né? Quando chama os seus colaboradores, ele não está dando pouco dinheiro para eles administrarem. Aí ele deu para eles e disse assim: eu vou sair de viagem por um longo tempo. Eu quero que cada um de vocês não só tome conta desse dinheiro que eu estou dando, como cuide do que fazer com ele. E foi-se embora. A parábola continua dizendo que, lá pelas tantas, esse senhor retorna. E quando retorna, ele pede o quê? A prestação de contas de cada um dos 3 servos, de cada um dos 3 colaboradores. Então, um tinha recebido 5, o outro 3 e o outro 1. Ele chama primeiro o que ele entregou 5 talentos. E pede conta. E esse primeiro colaborador, ele diz assim: Senhor, quando me destes os 5 talentos, eu vi que eu tinha a responsabilidade não só de conservar os 5 talentos, mas como aproveitar o valor dos 5 talentos para melhorar. E com isso eu consegui, dos 5, te entregar 10. Está aqui os 10 de volta. Os 5 que me deste, mais os 5. Aí, para esse colaborador, ele respondeu: ó bom e fiel servidor, porque foste fiel em poucas coisas, vou te confiar muitas outras. Participa da alegria do teu Senhor. Por quê? Porque ele se sentiu confiante naquele colaborador. A quem ele deu 3 talentos, também veio prestar conta. No que ele prestou conta, ele disse uma coisa muito semelhante ao que o primeiro falou.
Eu recebi os 3, trabalhei os 3, estou lhe entregando os 3 e mais 3. Ele fala a mesma coisa para esse segundo servo. Ó bom e fiel servidor, porque foste fiel em poucas coisas, vou te confiar muitas outras. Participa da alegria do teu Senhor. Já chamando o terceiro que havia recebido um talento, o terceiro fala: ó Senhor, eu quando recebi o seu talento, eu fiquei com muito medo de perdê-lo ou de ser roubado pelos ladrões. Então, eu enterrei bem fundo na terra o seu talento para que ninguém mexesse. E, afinal, eu sabia que o Senhor, pelo que me diziam, o Senhor é muito rigoroso e eu tinha muito medo do seu rigor. E para esse terceiro, então, a resposta do dono das terras é assim: servidor mau e preguiçoso, sabias que eu ceifo onde não semeei e que colho de onde nada coloquei, que era a fama que ele tinha pela região. Ceifar quer dizer, é fazer a colheita, da onde ele não semeou. Ou seja, ele tinha uma fama distorcida na região. E é por isso que o outro ficou com medo. Sabias que eu ceifo onde não semeei e que colho de onde nada coloquei? Devias, portanto, pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, no meu regresso, eu retirasse com juros o que me pertence. Então, tirem o talento que está com ele e entreguem-no ao que tem 10 talentos, porquanto dar-se-á a todos que já têm, e eles serão cumulados de bens. Mas para aquele que não tem, tirar-se-lhe-á até o que pareça ter. E que esse servidor inútil seja lançado nas trevas exteriores, é ali que haverá lágrimas e ranger de dentes. Então ele foi, de fato, um senhor extremamente rigoroso. Se nós analisarmos pura e simplesmente pelo aspecto financeiro da coisa, fica difícil a gente traduzir isso para o nosso cotidiano. Mas se nós analisarmos pela atitude de cada um dos colaboradores desse senhor de terra, a gente começa a entender e trazer um pouco de reflexão sobre o que pode nos representar essa parábola. Os 2 primeiros, ao receber a responsabilidade, eles não tiveram nenhum tipo de preguiça e nem de temor. Eles se colocaram de imediato a trabalhar aquilo que eles conquistaram e aquilo que estava na responsabilidade deles. E foi por conta desse trabalho é que eles conseguiram multiplicar aquela riqueza inicial que foi colocada na mão deles. Vamos lembrar que eu falei, em dinheiro de hoje, mal calculadamente, nós estamos falando um talento, 240 mil. Então, um tinha 1 milhão e tanto. Imagine se hoje qualquer um de nós recebesse, da mesma maneira, fôssemos chamados, está aqui, ó, 1 milhão e 200 mil reais na sua mão. Eu vou sair durante um bom tempo, vou lá para a Austrália cuidar dos assuntos lá do outro lado do mundo, para ficar bem longe, né? Vou lá para a Austrália. Quando eu voltar, nós vamos conversar. Imagina qual seria a nossa atitude? Seria essa de, opa, vamos trabalhar com afinco que eu preciso não só preservar o que me foi dado, mas como multiplicar o que me foi dado. Ou seríamos temerosos, meu Deus, está aqui 240 mil reais, do jeito que está inseguro esse mundo, o que eu faço com isso? Aí eu vou lá e ponho debaixo do meu colchão, ou ponho debaixo da terra. Será que é essa atitude que eu tomaria? Muito que bem. Não estamos falando, nessa parábola, de pouco dinheiro. Deus, na sua
misericórdia, ele contempla a todos nós com muitos talentos. Se cada um de nós, ao levantarmos, imaginarmos que a nossa vida é um talento que Deus deu para nós, e que através da nossa atitude nós podemos honrar a confiança de Deus ou não. Será que toda manhã, quando eu abro meus olhos e descubro que eu ainda estou encarnado, apesar de que tem muito desencarnado que já desencarnou, mas acha que está encarnado, mas não estamos falando desse tema, né? Eu abro meus olhos, descubro que ainda estou encarnado. Será que eu levanto os olhos a Deus, agradecendo esse talento da vida que Ele me deu? Além da vida, a nossa força de trabalho, será que não é um talento nos dado pela própria misericórdia de Deus? E quantos de nós nos deixamos consumir pelo bichinho pernicioso da preguiça? Preguiça de trabalhar, preguiça de estudar para melhor conhecer, e uma vez melhor conhecendo, melhores oportunidades a gente pode conquistar para nós e para aqueles que a gente ama. E não estou falando só no aspecto do trabalho para o sustento. É o trabalho que eu tenho ao estudar a mim mesmo, ao estudar a minha família, ao estudar as minhas relações, para trazer uma melhor condição harmônica de vida. Isso também é trabalho. Então não é só o trabalho para ganhar dinheiro. Será que muitas vezes, né, nós que somos pais, que somos mães, e eu no caso já sou avô, aí eu digo assim, às vezes dá uma preguicinha da gente educar filho, não dá? Olha, estou vendo gente fazendo assim com a cabeça. Porque, ai meu Deus, outra vez eu vou ter que falar pela milésima vez que não é assim, é assado. Aí dá aquela preguicinha. E a responsabilidade que nós recebemos quando na erraticidade, no planejamento reencarnatório desse ser que hoje é nosso filho, nós estávamos lá e estávamos concordando com a chegada dele dentro do nosso seio, dentro do nosso lar. Então, será que nesse momento nós não estamos parecidos com aquele que ficou sob a justificativa do medo, ficou com preguiça de fazer o trabalho? Agora a gente vê, tantos dons cada um tem. Eu tive um grande amigo, continua sendo meu amigo, mas desencarnou na virada do milênio. Ele desencarnou no ano de 99. Ele queria muito ver a virada do milênio. Ele viu lá do mundo espiritual, porque ele foi-se embora antes. E ele dizia assim, 5 dedos numa mão. Cada um tem a sua forma, cada um tem sua função. É assim que somos nós na nossa família. Você tem 5 filhos, 10 filhos, cada um é de um jeito. Por quê? Porque cada um chega nessa presente reencarnação com uma condição diferenciada do outro. Então não é carimbo, né? Que a gente bate o carimbo, aí bate na... Isso eu sou do tempo da almofada, né? Hoje em dia os carimbinhos já vêm com a almofada dentro dele, né? Não é carimbo. Nós precisamos entender a diversidade do ser humano e precisamos entender que cada um recebe seus dons. Cada um recebe, aí sim no termo atual, cada um recebe seus talentos. E nós, pais, mães e zeladores de uma infância,
de uma adolescência, de uma juventude, temos a responsabilidade de não permitir que esse bichinho pestilento chamado preguiça faça com que aquele ser não desenvolva seus próprios talentos. Porque a gente vem com o talento. Já viram criança que do nada pega um instrumento e sai tocando? Ou outra que do nada tem uma facilidade enorme para falar outra língua? Aí, quantas dessas de fato se tornam uma pessoa efetivamente produtiva naquilo que ela tem talento? Nós somos corresponsáveis. Então, quando eu digo zelar pelos talentos, é zelar por nós e por todos aqueles que nós queremos bem e por todos aqueles que estão sob nossa responsabilidade. Da mesma maneira, as oportunidades que a vida nos apresenta, nós temos, por uma questão de inteligência, de sentimento, de sensibilidade, nós temos que saber o que nós podemos abraçar. E uma vez sendo uma oportunidade, temos que buscar desenvolver. Em momento algum, Jesus falou mal da questão da vida útil, do trabalho útil. Da mesma maneira, a gente vê tanta situação de pessoas hoje em depressão. Dizem que a grande epidemia do mundo atual, a pandemia do mundo atual, é a depressão. Eu já diversas vezes, através de o atendimento fraterno que a gente tem, né, nas casas espíritas, muitas vezes a pessoa não tem dificuldade alguma no aspecto financeiro, não trabalha e está em depressão. Viaja quando pode porque tem condições, recursos de que pode e está em depressão. E muitas vezes a gente convida a pessoa a fazer um trabalho útil, voluntário. E sabe, honestamente, eu creio que em cada 10 que a gente convida, uma se efetiva e cria o gosto pelo trabalho. E se cura pelo trabalho de solidariedade, se cura dos seus males. Sabe por quê? Quantos testemunhos nós também já não ouvimos de que, olha, só agora é que eu consigo entender o quanto eu sou feliz. Só agora que eu consigo entender o quanto eu sou privilegiado. Só agora eu consigo entender o que é a minha vida. Porque quando vai trabalhar na realidade do outro, descobre que o outro, sim, poderia ter toda a possibilidade e a legitimidade em sofrer de depressão, não eu. Então vejam, tudo isso nós estamos falando do quê? Estamos falando de dons de Deus. Dons de Deus que nós recebemos e que temos que aproveitar. Esse planeta que nós vivemos, hoje em dia, é muito comum se falar sobre sustentabilidade. Pouco tempo atrás se falava não de sustentabilidade, mas se falava de meio ambiente, ecologia, tudo isso. Mas o planeta, nós temos que zelar por ele. Nós recebemos a dádiva de ter esse planeta para o processo evolutivo que nós nos encontramos. Tudo isso são talentos que nós recebemos. Como é que, no momento em que a gente fizer a viagem derradeira dessa nossa presente existência, como é que o tribunal da nossa consciência vai analisar o que foi essa vida que nós tivemos? Porque a questão do céu e o inferno, como se entendia antigamente e até hoje em outras vertentes
de entendimento religioso, o céu e o inferno estão dentro de nós. O paraíso também. Somos nós, na nossa consciência, é que conseguimos entender o que foi uma existência. Aquelas pessoas, aquela experiência de quase morte, vocês já ouviram falar disso? Hoje em dia a ciência estuda isso. Muitos desses de experiência de quase morte relatam similar de forma muito parecida, o que ocorre nos momentos derradeiros antes do desencarne. É que esses botaram o pezinho lá, mas voltaram. Aí quando eles voltam, às vezes eles voltam com a lembrança. E a lembrança, praticamente 100% deles dizem o seguinte: a minha vida inteira passou como um filme de cinema em 1 segundo na minha mente. Sabe por quê? Quando Allan Kardec, ao consultar os espíritos superiores no Livro dos Espíritos, e pergunta onde é que Deus escreve a sua lei, e os espíritos superiores, para o homem, os espíritos superiores respondem: na consciência de cada um. Então, no momento que nós, como espíritos, como inteligências individuais, espíritos individual, já no primeiro momento da nossa existência espiritual, quando somos criados, ele já imprime dentro de nós a consciência das suas próprias leis, das leis divinas. Consequentemente, o tribunal é o nosso. E aí, nós temos diante de nós essas duas situações. Emmanuel, falando sobre essa parábola, no livro Fonte Viva, que é um livro sobre a psicografia. Esse aqui é da mesma série, esse aqui é o Vinha de Luz. Psicografia do Francisco Cândido Xavier, do Espírito Emmanuel. Ele, falando sobre a parábola dos talentos, ele diz assim: na parábola dos talentos, o servo negligente atribui o medo à causa do insucesso em que se infelicita. E conclui dizendo: se recebestes, pois, mais rude tarefa no mundo, não te atemorizes à frente dos outros e faze dela o teu caminho de progresso e renovação. Por mais sombria que seja a estrada a que foste conduzido pelas circunstâncias, enriquece-a com a luz do teu esforço no bem, porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor. Então, se a gente for verificar, já por essa orientação de Emmanuel, nada justifica a gente dar passos para trás por conta da dificuldade presente. Também existe numa outra passagem de Jesus, que ele fala: o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então está lá em João. Aí o que ocorre? Nenhum de nós temos incapacidade de sofrer o que nós estamos sofrendo. Aí numa outra passagem, aqui ainda do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o bem sofrer e o mal sofrer. A diferença entre o mal sofrer é a ignorância que nós temos da nossa motivação para enfrentar o sofrimento. Portanto, não é justificável por medo, que muitas das vezes o medo é só uma imagem de frente da realidade, que é a nossa relutância em assumir as nossas fragilidades. Então, minhas irmãs, meus irmãos,
Quando se fala de talento, dentro desta passagem, se fala de toda essa riqueza que nós recebemos nessa presente encarnação. Da família que nós temos, de zelar pela família que nós temos, das oportunidades de estudo que nós tivemos, seja estudo para o encaminhamento de uma carreira profissional, da nossa atual carreira. Se nós estamos infelicitados na nossa atual carreira, porque nós não... Tem gente que começa a fazer a realidade de sua vida profissional efetiva, com grandes mudanças. Isso é só pegar a biografia dos grandes homens e mulheres de sucesso do mundo. Tem gente que começa com 60 anos, com 65, com 70 anos. Então, a gente chegar e falar, olha, nessa presente encarnação não deu certo. Eu trabalho, não gosto do que eu faço, mas não deu certo. Espera um pouquinho. Será que nós não estamos sendo o servo preguiçoso? A nossa capacidade é do tamanho... O Fernando Pessoa, que foi um grande poeta português, e ele era um grande poeta, escreveu muita coisa, e ele tem uma frase que ele diz assim: o homem é do tamanho de seu sonho. Então, nós temos que bater, como de chacoalhar a roseira, porque muitas vezes a gente vai incorporando uma porção de coisas e aquilo vai deixando a gente pesado. Vocês já pegaram um jardim de roseira? Não chega uma hora que tem umas rosas que estão tudo meio desmilinguidas, né? Estão tudo meio capenguinha. O que você faz? Vai lá, chacoalha a roseira, aquelas pétalas que não eram mais para estar lá, elas caem. E aí você começa, mesmo que seja um botão, fica um botão exuberante. Então, os talentos que nós temos, eles têm que brilhar. Jesus disse, vós sois deuses. Então a gente tem que fazer brilhar a nossa luz. Porque no momento em que cada um de nós fizermos a nossa renovação, aquilo que dentro das casas espíritas se fala como a reforma íntima, no momento que nós fizermos isso, nós vamos tirar a candeia debaixo do alqueire e vamos botar para o alto para ela brilhar. E alguém aqui é bem possível que uma boa parte das pessoas aqui já ouviram falar que o mundo atual, nós estamos numa fase de transição, uma transição planetária, tudo isso aí vocês já ouviram falar, né? Pois então, estamos. E sabe quem é o agente dessa transição? Somos nós, cada um de nós. No momento em que eu fizer por mim, para fazer jus ao talento que eu recebi, que tu fizeres por ti, que cada um fizer por si, as nossas luzes que vão brilhar é que vão fazer a transformação desse mundo de provas e expiações num outro momento, que é o momento do mundo de regeneração, onde o bem ele prevalecerá sobre o mal. Ainda não será extinguido o mal, mas ele será numa proporção inversa ao que nós vemos hoje. Então, cada um de nós, diante da proposta de Jesus através da parábola dos talentos, temos que enfrentar a nossa parte na construção do mundo de regeneração. Então diz assim, olha, também a mediunidade não requisitará desenvolvimento indiscriminado, mas sim, antes de tudo, aprimoramento da personalidade mediúnica e nobreza de fins, para que o corpo espiritual, modelando o corpo físico e sustentando-o, possa igualmente erigir-se em filtro leal das esferas superiores, facilitando a ascensão da humanidade aos domínios de luz. Isso aqui é do André Luiz, está num livro psicografado pelo Valdo Vieira e pelo Francisco Cândido Xavier, igual a leitura que nosso irmão Carlos fez, que os dois psicografaram, pelo mesmo espírito, chamado Evolução em Dois Mundos. Porque esse novo momento
Aquilo que às vezes parece alguma coisa fantástica, a mediunidade de um, mediunidade, essa comunicabilidade entre o mundo espiritual e o mundo erigido na matéria que nós estamos vivendo, ela é muito simples, muito corrente. E assim será no momento em que nós estivermos nessa próxima condição da humanidade. E depende de nós e de cada um de nós. Então, minhas irmãs e meus irmãos, para finalizar, eu vou trazer mais uma psicografia do Emmanuel, do Espírito Emmanuel, psicografia do Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel, num outro livro chamado Alma e Coração, para que a gente consiga, refletindo sobre essa mensagem, nos motivar, nos automotivar a fazer brilhar esses talentos todos que recebemos do Senhor da Vinha, do Senhor das nossas existências, do Senhor do nosso destino. Deixa que o Senhor faça por ti a carga de trabalho que não consegues fazer e segue à frente, oferecendo os melhores recursos de que disponhas, no desempenho das obrigações imediatas que te competem. E observarás que quaisquer aflições se dissipam em torno de ti, como as sombras se desfazem à luz dos céus, a fim de que sirvas alegremente, no bem de todos, com invariável serenidade de sol a sol. E com essa mensagem, eu agradeço a todas as irmãs e os irmãos pela boa vontade e pela paciência de terem me ouvido até agora. Desejando que Deus, nosso Pai de bondade e justiça, cubra a todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, com sua luz, com sua paz, com seu amor e com sua plena harmonia. Uma boa noite a todos. Antes disso eu tenho um recado, né? Vocês vão ter que me aguentar mais um pouco. Segunda-feira, aquelas pessoas que querem estudar a doutrina espírita e que ainda não estão estudando, ou aquelas que já estudaram um tanto, pararam e querem retornar ao estudo, o nosso ano letivo, ou seja, nosso ano de estudo aqui do Centro Espírita Irmão Erasto, está começando. Sabe quando? Segunda-feira que vem. Segunda-feira que vem, às 19h45. Nós temos regularmente diversos cursos. O curso de entrada na casa chama-se Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. ESD. Cada letrinha cada primeira letra de cada palavra vai dar ESD. Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Mas existem diversos outros cursos na sequência. E para abrilhantar essa primeira aula, que é a aula inaugural do ano, nós vamos ter aqui a presença do Coral CERT, um coral formado o ano passado, e está uma coisa muito bonita, e está crescendo. Hoje eu fiquei feliz, eu recebi a notícia de que nós estamos ganhando mais 4 coralistas só de hoje, hein? Só de hoje. E vão começar. É claro que não vão começar cantando segunda-feira, mas aí o ensaio do coral, quem quiser vir para o coral, não precisa fazer inscrição prévia, tá? Toda segunda-feira, das 17h30 às 19h30. Segunda-feira, aqui nesse salão aqui, o coral canta, nós temos um maestro muito competente, chamado maestro Eduardo Serafim, um maestro já bastante escolado, já foi durante muitos anos o maestro do coral da OAB, enfim, e agora é o maestro nosso aqui. Então, acabei dando 2 recados em um, né? Então, segunda-feira, 19h45, iniciamos o primeira aula do ano letivo. Os estudos sempre vão até, no caso das segundas-feiras, vão até às 21h30. Então, segunda-feira, 19h45, vamos nos fazer um congraçamento aqui nesse salão, depois cada um vai para suas salas e vamos ser felizes juntos. Porque a palavra
colocada pelo nosso codificador na introdução do Livro dos Espíritos, traz: amai-vos e instruí-vos. Então, através da instrução, nós recebemos a luz do entendimento e, com isso, dissipamos as trevas da ignorância. Boa noite a todos.